Agora a gente volta a falar sobre o assassinato de Charlie Kirk, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele foi alvo de ameaça de morte depois de ir às redes sociais para comentar esse fato. Mais uma vez, pessoas da direita foram vítimas de discurso de ódio. Quem vai trazer para a gente mais informações agora sobre esse caso é o nosso repórter Vitor Salina. Bom dia, Vitor. Olá, bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. É isso, vamos falar sobre discurso de ódio, mas dessa vez sem subjetividade. Foi bem claro que uma ameaça de morte é uma pessoa da direita. O deputado federal Nicolas Ferreira postou então em seu X 2 ameaças que ele recebeu, ameaças de morte. Aí ele diz o seguinte na legenda, Daniel, que a esquerda forma assassinos imorais e sem alma, e diz também que ele já acionou os mecanismos jurídicos e de segurança contra essas pessoas. Então vamos a esses perfis. O primeiro é de Adalto Geiger. O Adalto, ele diz o seguinte: Nicolas, eu vou te matar a tiros. No perfil que o Nicolas Ferreira publicou, então compartilhou a respeito do Adalto, mostra que ele é um aluno da Universidade Federal do Espírito Santo. Depois disso, depois desse comentário, o Nicolas também diz que houve outras vezes que ele o ameaçou. E uma dessas foi quando o Nicolas Ferreira fez uma crítica à Janja, né? A Janja, ela compareceu, a primeira-dama compareceu a um velório e riu. E aí Nicolas disse que não é uma postura adequada. Nisso, esse Adalto Geiger, né, o aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, ele responde: vou fazer o mesmo no seu velório. Então foram essas 2 mensagens dessa pessoa. Um outro perfil também compartilhado pelo deputado federal Nicolas Ferreira com uma ameaça é o de Pedro Bala. Pedro, ele responde a uma publicação de Nicolas Ferreira com uma frase de Olavo de Carvalho. Na frase, Olavo dizia que todo comunista é um assassino à espera de uma oportunidade. Pedro Bala, então, responde o tweet de Nicolas dizendo o seguinte: que você seja o próximo. Depois, então, de informar que já tinha acionado os mecanismos jurídicos e de segurança, depois que o deputado informou isso, houve uma repercussão na mídia e as pessoas, essas 2 pessoas, houve um pronunciamento. Primeiro de Adalto Geiger, que pediu desculpa, disse que tudo se tratou de um comentário desmedido e infeliz. Já Pedro Bala não se pronunciou, mas a empresa em que ele trabalha, compartilhada pelo próprio deputado Nicolas Ferreira, quando ele compartilhou o perfil, mostra a empresa que ele trabalha, chama Next. A Next publicou uma resposta dizendo que ele não trabalha mais, não faz mais parte do quadro de funcionário e que a empresa não compactua com qualquer tipo de violência. Eu volto com você, Daniel. Obrigado pelas informações, Vitor Salina, direto de São Paulo. Berenice Leite de volta com a gente. Berenice, esse homem, esse cidadão, esse sujeito que desejou a morte de Nicolas Ferreira, como disse Vitor Salina, acabou sendo demitido pela empresa. Muito bem feito, Daniel, até porque esses jovens, essas pessoas que fazem esse tipo de ameaça, fazem porque têm a certeza da impunidade. É preciso punir pessoas que fazem isso. E não é censurando elas nas redes sociais. É buscando dentro do Código Penal, que já existe punição para isso. Calúnia, ameaça, infâmia, difamação. Então, assim, que bom que pelo menos desta vez nós estamos vendo a justiça ser feita. A empresa tomou essa iniciativa, né? Não quer ter ali um rapaz como esse manchando a imagem de uma empresa de tecnologia, uma pessoa agressiva que nas redes sociais vira o corajoso, né? O fortão. Então, assim, o deputado Nicolas Ferreira, ele incomoda bastante porque ele fala verdades e porque ele sabe se expressar e romper bolhas. Isso acaba incomodando muita gente. Esta semana, especificamente, tudo isso aconteceu na mesma data em que o Charlie Kirk foi assassinado. E aí tivemos o episódio desse jovem, o Adalto, que é o estudante do Espírito Santo. São 2 casos diferentes. O Pedro é de São Paulo e o Adalto é um estudante de biologia lá do Espírito Santo. E ele também teceu uma ameaça no mesmo dia em que o Charlie Kirk foi assassinado com um tiro no pescoço. Ele disse também que ia matar o deputado Nicolas com uma bala, né? Então, assim, a informação que eu tinha até o dia de ontem, no final do dia, parece que ele tinha sido preso. Eu ainda vou confirmar isso, mas também havia se feito justiça contra esse rapaz.
Né? E não pode ficar realmente só nessa esfera de fazer ameaças e nada acontecer. Parabéns para o deputado Nicolas, que recebe aí diariamente, né, muitas ameaças e que não deixou essa ser só mais uma, porque uma hora ou outra acaba acontecendo. No entanto, o deputado também solicitou uma escolta armada para que ele seja protegido não só ao visitar o Espírito Santo, como uma escolta permanente a partir de agora. Porque como a gente tem visto, né, nós mostramos agora há pouco, os casos de pessoas, de políticos de direita, de influenciadores que vêm sendo atacados de forma violenta pela esquerda, são inúmeros. São inúmeros e não dá para continuar dessa forma. O que mais me chama também a atenção, além da certeza da impunidade, Daniel, é que a esquerda, eles têm essa cultura, né, de ameaçar, de rotular, porque perdem no argumento. E quando você perde no argumento, você parte para a agressão verbal, para os xingamentos, para as ameaças. E é assim, infelizmente, que a esquerda atua. E pasmem, para eles é a direita que é extrema. Né? Para os jornalistas tradicionais, né, para a velha mídia, é a direita que é a extrema-direita, os radicais da direita. A gente não vê falar isso sobre a esquerda nos noticiários. E isso é muito grave, é uma guerra de narrativas o que a gente presencia. E olha, parabéns mais uma vez para o deputado Nicolas, que denunciou, que não deixou esse caso passar barato. E aqui é cotidiano parlamentares de direita sofrerem ameaças, serem aqui abordados, inclusive por alguns jornalistas de forma antiética. Eu tenho um episódio aqui que não sai da minha cabeça, que foi o da deputada Carol Detoni, que é do Paraná. Ela estava grávida e foi abordada de uma forma muito agressiva. Ela estava grávida, gente. Ela foi abordada por um jornalista, acho que é o Guga Noblar, né, fazendo perguntas ali, sugerindo que o filho dela poderia se chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ou Dilma, coloca o nome de Dilma Rousseff, fazendo piadinha. A gente sabe que uma mulher grávida, ela perde um filho, ela pode passar por um estresse e acontecer o pior, né? Então, assim, uma tremenda falta de respeito que a gente vê aqui, não só de pessoas, como também por parte de jornalistas. E isso é lamentável, Daniel. Muito bem, Berenice Leite conversando conosco também, comentando os principais fatos, a gente repercutindo essa ameaça de morte contra o deputado federal de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, deputado Nicolas Ferreira. Eu quero ouvir agora a opinião do doutor Eduardo Berbigier. Doutor, isso sim não é liberdade de expressão, foi uma ameaça. Portanto, agiu corretamente o Nicolas ao não esperar para responder a essa ameaça. Ele recebeu a ameaça e de bate-pronto já respondeu. Perfeitamente, Daniel. Foi uma clara ameaça de morte, né? E isso é muito grave, isso é muito sério, né? Porque nós não sabemos até onde as pessoas podem chegar, né? Na defesa daquilo que elas acham certo, né? E muitas vezes uma visão distorcida da realidade. Então, realmente, é um fato muito grave, né? Nós vemos aí várias pessoas de direita sendo punidas por opinião, né? Isso não é caso de opinião. Óbvio que a Polícia Federal já agiu, né? Já prendeu o estudante. Isso é uma clara ameaça de morte. Uma pessoa dessas até tem que ser examinada para ver se pode conviver em sociedade, né? Ou o que teria que ser feito para afastá-la do convívio das pessoas, porque não pode ser uma pessoa normal. E o deputado Nicolas dando um exemplo, não esperando, já denunciando os fatos, e eu acho que é assim que deve agir mesmo, porque não tem como ter tolerância com pessoas violentas, né? Pessoas que ameaçam, pessoas que querem coagir os outros a não dar a sua opinião, contando que vão temer a ameaça de morte, a ameaça contra a sua integridade física. Isso é um absurdo. E o deputado Nicolas agiu muito bem indo atrás da reparação, fazendo a denúncia. Mas realmente é muito sério, é muito grave o que está acontecendo. O Brasil virou o país do nós contra eles, né? E isso o nosso presidente Lula estimula muito, né? Então é uma polarização muito radical e que leva a esses extremos, né?
Quando que nós podíamos imaginar que um presidente, agora na nossa era mais moderna, na nova república, né, sofreria, políticos, quer dizer, sofreriam ameaças de morte da população? Isso é vergonhoso, né? É para mostrar que nós chegamos ao fundo do poço mesmo, como democracia, como país, e uma completa falta de respeito, né, às leis, à Constituição e às próprias instituições.